Sinceramente, eu não me lembro da maior parte da noite após o acidente de carro. Tenho apenas alguns vislumbres de lembranças, mas nem vou tentar expressá-los de forma coerente aqui. Eu me recuperei depois de dormir para aliviar o choque. Minhas funções superiores voltaram a funcionar depois que fui a uma mercearia e comprei uma pequena quantidade de comida. O nível de fome que o choque pode induzir é extremo. Eu vasculhei a mochila e encontrei exatamente o que David disse: sapatos, um par de roupas, $2.000 em dinheiro, em notas de 100 e 20 dólares, e um livreto de estrada. Eu ainda tenho aquele mapa e o uso quando estou seguindo em frente. Assim que tivesse comida, água e um inventário de meus pertences, poderia começar a planejar e trabalhar. Joguei minhas roupas de prisão em uma lixeira e paguei por um corte de cabelo para tentar mudar minha aparência. Eu sei o que você deve estar se perguntando, e sim, eu lavei o sangue do rosto e do cabelo antes de entrar. Quando me olhei no espelho depois, ainda me reconheci, então paguei ao cabeleireiro para pintar meu cabelo também. Eu sabia que não poderia ficar nessa cidade porque David saberia exatamente onde me encontrar. Eu não tinha ideia de quanto tempo duraria essa tal trégua, então não tinha intenção de ficar aqui mais uma noite. Comprei uma passagem de ônibus para um estado vizinho e cheguei poucas horas depois. A cidade que escolhi era maior do que aquela de onde vim. Isso foi intencional para que eu pudesse ter anonimato e uma melhor seleção de serviços para os sem-teto. Essa cidade tinha um refeitório que eu poderia usar para reduzir custos, bem como um abrigo para sem-teto. Eu sabia que não poderia viver muito com os já minguantes $2.000, então comecei a ir à biblioteca e pesquisar online por biscates. Eu tinha que encontrar algo que não fizesse uma verificação de antecedentes, se possível, por causa da caçada que provavelmente estava acontecendo por mim. Ainda não tinha visto nada sobre isso no noticiário, mas fazia apenas um dia. Depois de uma semana procurando, encontrei um emprego em um local decadente de telemarketing, que pagava em dinheiro por debaixo da mesa. Você ficaria surpreso com quantos deles existem. Eu odiava o trabalho, mas pelo menos eu estava fora do sol e ganhando algum dinheiro. Antes de encontrar um complexo de apartamentos degradado e meio vazio para morar e pagar semanalmente, eu dormia no abrigo para sem-teto. Eu poderia ter ficado lá e economizado muito dinheiro, claro, mas eu odiava ir lá e evitava ao máximo possível quando a noite chegava. O dinheiro que gastei no apartamento valeu a pena. Eu tinha uma aparência de vida organizada e agora podia fazer o trabalho real. Eu tinha ido ao shopping, comprei um telefone Android pré-pago mais barato que eles tinham e me inscrevi para uma assinatura mensal que me dava dados ilimitados, além de mensagens de texto e chamadas. Eu precisaria encontrar uma loja para pagar em dinheiro e recarregar todos os meses, mas não era um plano caro, e eu precisava de internet quando a biblioteca estava fechada. Durante os dias, eu passava o tempo na biblioteca com um caderno barato que comprei, fazendo mais pesquisas semelhantes ao que eu havia feito no estacionamento do Walmart. Também passei muito tempo malhando e tentando ficar mais forte. Antes de ter o apartamento, eu paguei por uma academia e tomei banho lá em vez de no abrigo para sem-teto. Decidi manter a associação e usar suas máquinas para obter um treino mais eficaz. O plano na época era permanecer vivo e longe de David e dos policiais. Fiquei por dentro no dia em que saiu a notícia da minha fuga no outro estado. A polícia finalmente admitiu precisar de ajuda para me encontrar e veio a público pedir informações. Eles listaram os crimes de que fui acusado, bem como um pedido para me interrogar sobre os 2 policiais mortos. Anotei todos os detalhes da investigação, embora nenhum deles tenha se mostrado útil, exceto como conhecimento prévio. Eu acompanhei os comunicados de imprensa esporádicos para que eu pudesse ficar o mais longe possível dos policiais. Nos 6 meses seguintes, permaneci nessa cidade. Durante esse tempo, eu aprendi muita coisa. Viver com um orçamento minúsculo, consertar a casa quando o proprietário não fazia porra nenhuma, se esconder quando você suspeita que está sendo seguido e navegar pelas ruas à noite. Tudo se tornou uma segunda natureza para mim. Também continuei a estudar computadores e redes. Não sou de forma alguma um profissional licenciado. Aprendi decidindo o que queria saber, como fazer e praticando repetidamente. Um dia, eu estava na biblioteca quando uma notícia foi publicada online. David Fudido King era suspeito de assassinar os 2 policiais. Eu estava em êxtase. Eu não podia acreditar na minha sorte. David King finalmente cometeu um erro que lhe custou caro. A reportagem não especificava por que a polícia suspeitava dele, mas sinceramente eu nem me importava. David ia receber o que merecia. Um mês se passou sem notícias sobre se David havia sido capturado ou não. Fiquei tentado a ligar para o detetive Hernandes e perguntar o que ele sabia, mas não fiz. Aprendi muito sobre autocontrole e avaliação de riscos durante esses 7 meses. A análise de risco foi construída em minhas decisões diárias.
Depois de verificar as notícias sobre David pela terceira vez em uma semana, decidi que não seria mais um espectador esperando que David fosse pego. Decidi começar a caçar David ativamente. Como eu sabia que ele era bom com computadores, a internet era o melhor lugar para começar a procurar vestígios dele. Pesquisei centenas de fóruns vasculhando uma lista de palavras-chave que pensei que David iria postar ou procurar. Eu não vou incluir essa lista aqui. Em apenas algumas semanas, encontrei uma de suas contas online no Stack Exchange. Anotei tudo o que ele comentou, bem como a atividade de sua conta. Felizmente ele manteve a mesma conta por vários anos. Tudo bem que estava sob um pseudônimo, mas ele manteve. Ele ainda usa hoje, na verdade, eu acabei de verificar. Ele estava conectado há 7 horas quando escrevi isso. Assim que encontrei uma conta, ela continha pistas para muitas outras. Ele deslizou informações acidentalmente que eu poderia usar para localizar suas outras contas. Postagens como "fiz essa pergunta nesse outro fórum e não obtive resposta, então agora eu tô perguntando aqui", vinculariam 2 contas e revelariam mais uma mina de ouro de dados para o meu estudo. Passei semanas reunindo pseudônimos, registros de postagem e endereços de IP que ele havia usado. Qualquer coisa que eu pudesse encontrar com as ferramentas que tinha. Alguns pseudônimos ele usou mais de uma vez e outros ele criou como nomes descartáveis. A pesquisa me deu uma visão inestimável sobre a maneira como David pensa, fala e age. Eu o conhecia em um nível que eu nunca poderia esperar entender apenas por ser seu amigo no colégio. Isso fez meu ódio por ele crescer, não diminuir. Também não verifiquei apenas na web normal. Algumas pessoas afirmam que a Deep Web é um lugar aterrorizante onde você pode ser morto a cada passo, mas não é se você não agir que nem um idiota. Instalei o Tor e comecei a fazer a mesma mineração de dados na Deep Web. Os resultados foram fantásticos. Encontrei catálogos valiosos de informações. Consegui identificar muitas de suas identidades falsas online e, em seguida, mapeá-las para as páginas falsas de mídia social que ele criou para elas quando precisavam de um disfarce. E tudo isso aconteceu porque ele insistia em usar os mesmos nomes de usuário repetidamente. Por que ele fez isso? Porque ele queria que as pessoas soubessem quem ele era quando interagissem e, assim, o respeitassem. Fraqueza. Um dia, só por diversão, enviei uma mensagem para ele como eu mesmo para uma de suas contas. Deixei meu endereço de e-mail completamente visível de propósito. Ele precisava disso. O e-mail de spam começou instantaneamente depois disso. A resposta foi tão infantil e ousada que fiquei sorrindo o dia todo. Eu sabia que poderia chegar até ele. Também tentei ligar para um instituto psicológico onde deveriam estar os registros de David. Se eu tivesse sorte, poderia colocar minhas mãos em outra cópia de sua avaliação e estudá-la com novos olhos. Não houve tal sorte, infelizmente. David ligou para eles e disse para não enviarem cópias para ninguém porque ele era a vítima atual de fraude. Que ironia. Eu pude usar suas contas que foram mais usadas para rastrear sua localização. Às vezes ele usava uma VPN e às vezes não. Recentemente, na semana passada, ele se mudou para uma cidade próxima. Ele parecia estar seguindo suas próprias instruções para seu parceiro seguir em frente depois de apenas alguns dias. Ele estava pulando de cidade em cidade, mas não cruzando o país inteiro toda vez que se mudava. Ele estava fazendo uma trilha de cobra por todo o país. Fui até a cidade para onde ele havia se mudado e caminhei pelas ruas por horas esperando vê-lo de relance. Foi apenas minha sorte quando ele saiu de uma mercearia assim que eu estava entrando. Ele não me notou, mas eu o segui de volta para onde ele estava hospedado. Por alguns dias, pelo menos, eu sabia onde ele estava. Os próximos dias foram gastos em vigilância. Eu o observava dia e noite, seguindo-o por toda parte. Eu não vi nenhum sinal de Cat estar com ele, mas fazia sentido. Seu parceiro só veio visitá-lo uma vez. Ele ficou apenas 10 minutos antes de sair em um carro que eu não tinha visto chegar. Estraguei minha única oportunidade de segui-lo, já que não tinha carro próprio. Quando David se mudou, eu o segui. Eu dormi na rua novamente, não querendo deixá-lo sair de minha vista. Eu o segui e aprendi muito sobre ele com suas rotinas e hábitos. Eu havia aprendido tanto sobre meu inimigo que finalmente estava pronto para enfrentá-lo pela última vez. E agora, pessoal, chegamos ao cerne da história. Esse é o ponto focal ao qual toda essa série levou. Oi, David King. Eu sei que você está vendo isso. Vejo que você verifica durante sua rotina de café da manhã na Starbucks. Demorou alguns dias para encontrá-lo, mas eu sabia que se eu contasse a história até o fim e ganhasse popularidade suficiente, você o encontraria. Quanto mais pessoas se interessassem, maior a probabilidade de você vê-lo. E agora, aqui está você. Eu tô sentado aqui observando para ver seu rosto quando você lê essa parte. Esse foi o acúmulo de toda a série. Eu escrevi tudo isso para esse momento. Você leu todos os comentários. Eu vi você percorrendo-os e abrindo subcomentários para ver o que eles dizem. Você investe muito no que todo mundo tem a dizer. E a única coisa que você pode concluir dos comentários é: todo mundo aqui te odeia. Centenas de pessoas te odeiam. Muitos deles ofereceram tempo, talento e astúcia para sua destruição completa. Eu recusei a ajuda deles até agora. Eu quero a Cat de volta.
Toda a minha perseguição não me disse o que realmente importa, onde ela tá. Então, estou usando esse tópico para chegar até você. Ou você devolve a Cat, ou eu liberto tudo sobre você para todas essas pessoas que te odeiam. Eu conheço pseudônimos, endereços, números de telefone, comentários que admitem atividades ilegais, números de previdência social, carteiras de motorista, passaportes, nomes de contas online, tudo. A polícia vai ter tudo também. Há tanto tempo que eu te sigo, seu filho da puta. As primeiras linhas de cada post, onde eu disse, por exemplo, que você quase me encontrou, eram mentiras. Eu tenho observado de longe durante toda a publicação dessas postagens. Agora, quando eu tô prestes a enviar, você acabou de comprar um sanduíche no Jimmy John's, o Sub Almôndega. Atualmente é sexta-feira, dia 5 de julho, 19h32. Tá aí sua prova de que eu tô por perto. Traz a Cat pra Wells Park às 22 horas dessa noite e deixe seu parceiro pra trás. Se você, por qualquer motivo que seja, resolver não aparecer, eu vou divulgar todas as informações que tenho. Vou dedicar o resto da minha vida a atualizar essas informações e divulgá-las para qualquer pessoa aqui que queira fazer algo a respeito. Eu configurei uma liberação cronometrada da informação. Ela será postada automaticamente via mensagem privada para todos que já comentaram nesses tópicos. E eles vão espalhar ainda mais. A liberação programada ocorrerá às 3 da manhã dessa noite, a menos que eu esteja lá para parar isso. Você precisa de 2 pessoas para parar, cada uma com sua própria senha. Não vou te dizer quem é a outra pessoa. Para todos os outros aqui no tópico, terei outro post em pelo menos 48 horas. Eu tô me dando tempo para responder caso o David tente algo estúpido. Se eu não postar nenhuma atualização e as informações forem divulgadas, você saberá o que aconteceu. Todos vocês me perguntaram o que poderiam fazer para me ajudar. Se você receber as informações, faça o que precisa fazer. Até breve, David.